Em nosso estúdio, o servidor público federal de 53 anos, Herbert Amazonas, que concorre pelo PSTU. Em 2006 e 2010, ele disputou o governo do estado pelo partido. Em 2012, foi candidato à prefeitura de Manaus e neste ano concorre mais uma vez ao cargo de governador. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Mona Lisa. Só lembrando, candidato, que nós temos 15 minutos de entrevista entre perguntas e respostas. Portanto, a gente pede que as suas respostas sejam objetivas para não prejudicar a sua entrevista. Vamos, então, começar. A primeira pergunta. Qual o modelo de transporte que o senhor, como governador, defenderia para Manaus? O monotrilho, o metrô, ônibus ou algum outro modelo? Mona Lisa, a nossa cidade, nosso estado, ele cresceu, né? Hoje nós somos considerados já uma metrópole, né? Então, a locomoção, ela se tornou um problema gravíssimo no nosso estado. Os governos que passaram, do Gilberto Mestrinho, agora atual Melo, eles nunca tiveram um plano de obras públicas voltado para o deslocamento e o transporte público no nosso estado. Nós, o PSTU, nós defendemos que, pelo crescimento e o desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade principalmente, nós temos de adotar a construção do metrô. Por quê? Porque você consegue locomover 200, 300 mil pessoas, né? Então isso folgaria mais o trânsito, certo? Descongestionaria e havia a possibilidade de você baratear o transporte, você daria um transporte de qualidade para as pessoas e pontual. Nenhum desses 3 itens que eu falei para você hoje existe no transporte coletivo no nosso estado. Fruto de quê? Fruto desses serviços serem administrados pelos empresários. O empresário, o objetivo dele é o lucro, certo? O governo do PSTU, nós queremos administrar o transporte público com qualidade, barato, né? Concedendo passe livre para os estudantes e esse serviço seja administrado por nós, trabalhadores. Nenhum empresário vai dar qualidade de vida e resolver o problema do transporte público. Tanto é que esse grupo governa a gente há 32 anos. Já era para ter uma política que já deveria ter solucionado o problema do transporte. Não solucionaram. Não vai ser mais 4 anos que eles vão solucionar. Então, a nossa proposta é que a gente, de imediato, construa o metrô de superfície. A próxima pergunta, continuando, candidato. Nos últimos 10 anos, o interior do Amazonas gerou poucos empregos com carteira de trabalho assinada. A maioria desses empregos estão dentro das prefeituras que não têm recursos para contratar mais empregados. Na sua opinião, qual a saída para aumentar a quantidade de empregos no interior? O interior, a Zona Franca, ela praticamente foi centralizada na nossa cidade, em Manaus, né? Então não houve a expansão da indústria para o interior, certo? Então nós achamos que um plano de obras públicas, nós hoje temos de pensar já a industrialização do interior. Nós temos um estado riquíssimo onde nós podemos ter vários tipos de projetos econômicos que possa oferecer e dar oportunidade para que as pessoas possam ter emprego, certo? Ter salário decente e qualidade de vida. Então, nós achamos que a falta de políticas públicas voltada para o interior e é um abandono, né, no interior. Se você não for funcionário público, você está sujeito, está largado à sua própria sorte. Nós queremos inverter esse quadro, nós achamos que o interior do estado, desses 32 anos, né, houve um abandono por completo. Os prefeitos também dos municípios, eles não têm política, certo, para solucionar o problema do desemprego e nem o problema dos baixos salários também que pagam para o seu funcionalismo público. Nós queremos fazer esse debate nos interiores, ver os recursos que há possibilidade de desenvolver uma indústria para que se possa oferecer trabalho e renda para os companheiros e os moradores do interior, das cidades, dos municípios. Terceira pergunta. O Amazonas inteiro, incluindo Manaus, sofre muito com o tráfico de drogas ilícitas. A sensação é de que mesmo com a polícia combatendo o narcotráfico, nada muda. Existe uma saída para este problema das drogas, na sua opinião, e qual seria essa saída? Eu fiz um programa que nós falamos sobre a questão da violência, né? Os governos que passaram, eles adotaram o combate à violência
exterminando os jovens e jogando nas cadeias. Nós achamos que a nossa juventude ela tem de ter emprego, ela tem de ter moradia, ela tem de ter condições de se educar, estudar, certo? Para a gente poder, de imediato, retirar os jovens das garras do narcotráfico. Agora, o grande problema que nós temos é que nós temos empresários, nós temos políticos envolvidos com narcotráfico, certo? O nosso governo, nós defendemos prisão, certo? E o confisco dos bens de todos esses políticos quando for detectado o envolvimento deles com o narcotráfico. E as fronteiras, elas são as principais rotas, né, de movimentação do tráfico. O governo federal ele tem de fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Tirar os soldados dentro dos quartéis que estão aquartelados e colocar para guarnecer a fronteira. Não usar a força militar só para reprimir os movimentos sociais, reprimir a população, como tem feito ultimamente. Nós vimos agora na Copa um monte de soldados do Exército, certo? Aí nas ruas para fazer a proteção dos gringos. Nós queremos que essas fronteiras, o governo federal, ele cumpra o seu papel. Que esse é o papel dele, não utilizar as tropas federais, certo, para reprimir a população como tem feito ultimamente. Então, o nosso governo, nós vamos cobrar isso do governo federal para que ele faça o trabalho que ele está sendo pago para fazer. E os militares são para fazer isso, certo? Então, cobrar essa parte deles que está abandonada. Por isso, você vê o fluxo de droga muito grande na nossa cidade e no nosso estado. Não tem políticas públicas, tanto do governo federal, do governo estadual, para que possa se fechar, certo, esses buracos que tem na nossa fronteira e que faça essa movimentação do narcotráfico. O Estado, candidato, ganhou mais 50 anos de Zona Franca aqui em Manaus. Para quem não sabe, são mais 50 anos em que as indústrias que se instalam em Manaus não precisam pagar impostos, como acontece na maioria das outras cidades do Brasil. O que é preciso, na sua opinião, para que a Zona Franca se desenvolva e depois destes 50 anos o Estado mantenha as indústrias e os empregos aqui em Manaus? Nós pensamos que esses 50 anos que foram aprovados agora, estendendo o modelo Zona Franca de Manaus, o governo do Estado, esses 32 anos que foram colocados a Zona Franca aqui, os empresários tinham dois projetos, a planta industrial na cidade e desenvolver a agricultura, a criação do gado no interior, essas coisas todas. A parte agrícola eles nunca cumpriram, certo? E aí nós achamos que esse modelo hoje que existe e que o Estado, o governo do Estado se baseia, é a coluna vertebral dele, que dá a sustentação econômica, é a sexta economia do nosso país, fruto da Zona Franca. Os empresários comemoraram, o governo comemorou, mas nós temos uma situação crítica. Porque nós temos de olhar para a classe trabalhadora. Hoje, os trabalhadores da Zona Franca de Manaus têm uns baixos salários, péssimos salários, fica um exército de lesionado, jovem como você, que trabalha no distrito industrial, com 3, 4 anos de trabalho já está lesionado, com problema de bursite, problema de coluna, e não tem o sindicato protegendo, porque o sindicato petista, junto com o governo, governa para os patrões, né? O governo do Estado não tem nenhuma participação para cuidar desse trabalhador e também fica abandonado pelo INSS. Nós, como governador, a nossa candidatura, o nosso governo vai estar à disposição de cobrar também dos empresários que cuidem desses lesionados, que cuidem desses doentes que eles deixaram aqui. E há um problema sério. Ano passado foram entregues para os empresários 5 bilhões de impostos. A folha de pagamento do Distrito Industrial, certo, chegou a 2 bilhões. Se o governo do Estado optasse para investir em melhores condições de salário e emprego para os trabalhadores, nós poderíamos ter, desses 5 bilhões, 2 bilhões podendo aumentar o salário dos trabalhadores em 100%. Mas a opção desse governo é governar para os ricos, para os poderosos e abandona os trabalhadores. Nós queremos inverter essa lógica. A outra questão sobre o desenvolvimento e uma planta, uma matriz econômica de modelo de desenvolvimento. O nosso estado é abastecido quase 100%, 90% por produtos de fora. Nós não temos a Secretaria de Produção, certo, abastecendo o nosso estado. E nós temos condições de ter
indústria da pesca, nós temos condições de ter indústria de fármacos, né? Nós temos condições de ter indústria de perfumes. Isso tudo são riquezas do nosso riquíssimo Amazonas, né? Mas o governo ele prefere optar a ser gerente menor das indústrias da Zona Franca de Manaus. Nós queremos construir indústrias de base, certo? Com a matéria-prima do nosso estado, que possa gerar indústria de verdade, não indústria descartável, que daqui a 50 anos, se resolver ir embora. Como é que nós vamos ficar? Qual é o modelo econômico que vai ficar? Vai ficar como Eduardo Ribeiro no século passado? Os barões da borracha foram embora e ficou uma grande miséria no nosso estado? Não, nós queremos um governo exatamente para isso. Porque hoje, até hoje, quem governou a gente não pensou no povo do interior, não está pensando no nosso povo da nossa cidade, porque não tem projeto de modelo econômico para daqui a 50 anos. O que tem é muita conversa, o que tem é falsas promessas para a nossa população e para a classe trabalhadora, tanto da capital como do restante do interior. Então, nós queremos esse governo para a gente impulsionar a indústria estatal, dirigido por nós, trabalhadores, e construir um modelo que nós possamos desenvolver o restante dos municípios que estão abandonados. E nós temos condições de fazer isso. Candidato, e como conseguir a governabilidade necessária tanto na Assembleia quanto no Congresso Federal? Mona Lisa, você viu as mobilizações do ano passado, de junho, como o governo tremeu? O governo tremeu quando viu a juventude, os trabalhadores na rua. Nós queremos governar junto com os trabalhadores organizados, com a juventude, com a população pobre. Vou te dar um exemplo. Eu, governador, se eu mandar uma mensagem para os deputados estaduais para reajustar o salário dos professores ou do funcionalismo público, nesse dia vai ser ponto facultativo. Eu quero todos os trabalhadores da saúde, da educação, da polícia, militar e civil, olhando lá para os deputados para ver quem tem coragem de votar contra o reajuste salarial deles, contra o plano de cargo de salário deles. Nenhum covarde daquele lá vai ter coragem de votar contra o povo. Então, o nosso governo vai ser um governo voltado para a classe trabalhadora, voltado para quem produz a riqueza do nosso Estado e faz essa máquina funcionar. Não para os parasitas parlamentares que existem hoje. Não trabalham, faltam, certo? Tem um salário altíssimo, uma regalia que a classe trabalhadora do nosso Estado não tem. Nós vamos dar um basta nisso. Nós vamos governar para a população pobre, para o funcionalismo público. A minha candidatura está a serviço em administrar o Estado voltado para os trabalhadores e não para parlamentar que não quer trabalhar, que vota contra a população, vota contra os trabalhadores, funcionário público. Para encerrar, qual é a diferença que o senhor considera principal entre as suas propostas e as dos outros candidatos ao governo? O senhor tem agora exatamente 2 minutos e 45 segundos para responder. Nós temos 4 candidaturas, que são candidaturas que representam o sistema que hoje está aí, os 32 anos do poder. O Eduardo e o Melo, certo? Governo para os empresários, para as multinacionais, e não governo para a população pobre nem para a classe trabalhadora. Tanto é que está o déficit habitacional, mais de 200 mil casas nós precisamos, não existe escola decente, não existe serviço de saúde decente, a população ainda vive na rua e eles ainda estão dizendo aí, certo, que querem mais 4 anos para continuar esse caos. A nossa diferença é essa. O nosso governo, Mona Lisa, vai estar voltado para dar qualidade de vida para o funcionalismo público, para dar qualidade de vida, infraestrutura e saneamento básico para a população pobre. Porque nós temos 2 Amazonas, o Amazonas dos ricos, dos condomínios luxuosos, e o Amazonas da favela, o Amazonas abandonado, sem infraestrutura. Nosso governo vai estar voltado para esse pessoal, para essas pessoas que precisam do Estado, que precisam do governo que olhe por eles, e não um governo que faça como fez até hoje, certo? Olhe para os poderosos, olhe para os ricos, olhe para os industriais do polo industrial, aonde fica abandonado. A nossa candidatura vai estar a serviço dos pobres, da juventude e da classe trabalhadora.
Candidato, o senhor tem aí mais 1 minuto e 20 segundos para suas considerações finais. Certo. Nossa candidatura a nível nacional, o PSTU tem várias candidaturas em vários estados. Nós temos candidato a presidente, é o companheiro metalúrgico Zé Maria. O nosso partido é composto pela sua grande maioria de trabalhadores, certo? Então, o nosso projeto é ter um Brasil socialista, um Estado que tenha propostas e plano de governo voltado para quem produz a riqueza desse país. Somos nós que produzimos a riqueza desse país. É a mão do trabalhador que fabrica desde o alfinete ao avião. Por que é que nós vamos ser mandados sempre pelos ricos? Nossa proposta é essa. Nossa candidatura é para que a gente possa ter um país melhor, um Estado melhor. E nenhuma das outras candidaturas vai dar essas condições e a qualidade de vida que o nosso povo precisa. Por isso, a candidatura do PSTU, a do Zé Maria, a presidente da República, e a minha aqui, a governador do Estado. Obrigada, candidato. O 10 na TV entrevistou o candidato ao governo do estado, Herbert Amazonas, do PSTU. Na próxima segunda-feira, vamos receber o candidato Chico Preto, do PMN.